E ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto. Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa igreja em Esmirna era uma igreja muito amada pelo Pai. E isso não significa que o fato de sermos amados por Deus, isso nos livrará de algumas situações. Nós vemos aqui o que iria acontecer, o Senhor anunciando à igreja de Esmirna, que eles iriam padecer, eles iriam sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Qual o propósito em tudo isso? Por que alguns deles seriam lançados na prisão? Eles seriam tentados, eles seriam provados. A fé é para nós suportarmos as tribulações, as dificuldades dessa vida. A fé é para passarmos pelas provações, pelas privações, com alegria e testemunhando o amor de Cristo. Nós vemos também que essa igreja, aos olhos da sociedade, era uma igreja pobre. O próprio Senhor diz: eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas ele também diz: mas tu és rico. O que significa ser rico para Deus? Será que ser rico para Deus são coisas, eu acumular coisas neste mundo, bens materiais, dinheiro na poupança, investimentos? Não. Para Deus, as coisas deste mundo não significam absolutamente nada. Riqueza para Deus é o quanto eu o conheço, o quanto eu sou semelhante ao seu Filho Jesus. Riqueza para Deus é o quanto eu o amo e amo o meu próximo. Os valores hoje estão invertidos. Pessoas, elas pensam que por terem muito, elas estão tendo uma aprovação de Deus. E outras, por terem pouco, elas pensam que não estão tendo a aprovação de Deus, muitas vezes pensando: eu devo estar em pecado, porque as coisas não estão dando certo para mim. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você está orando continuamente, como nos ordena a palavra de Deus, está tudo dando absolutamente certo na sua vida. Mas se você não tem uma vida de contínua oração, adoração, sim, você pode ter razão. Mesmo que você tenha milhões, perante Deus, aos olhos de Deus, tudo pode estar dando errado. Esse é o grande engano deste mundo. Este é o grande engano, é a grande mentira pregada por Satanás.
Se você tiver muito, se tudo estiver dando certo, Deus está feliz com você, Deus está contente, continue assim. Isso não é verdade. Nós vemos aqui uma igreja que era pobre. Pobre no sentido, eles não tinham dinheiro. Aos olhos da sociedade, alguém poderia dizer, esse povo é um povo amaldiçoado. O devorador está acabando com a vida deles. Olhem para nós temos dinheiro, nós temos posição na sociedade. E essa igrejinha aí, eles são todos pobres. Talvez muitos eles trabalhavam para um patrão ímpio. E esse patrão talvez dizia, ele serve a Deus, eu sirvo o diabo e sou o patrão dele. Sabe, irmãos, o que vai fazer a diferença nestes dias não é o quanto de dinheiro você tem ou eu tenho, ou a igreja aparenta ter. Sabe por quê? Porque dinheiro e coisas deste mundo qualquer um pode ter. Qualquer um. Existem feiticeiros milionários, satanistas milionários. E se dinheiro fosse símbolo de aprovação de Deus estar feliz comigo, com você, eles poderiam dizer, Deus está feliz comigo. Eu tenho muito, eu tenho saúde, eu tenho família, não me falta nada. Igualzinho a igreja de Laodiceia, que dizia, não me falta nada. Então não vamos nos enganar. O Senhor disse, eu conheço o sofrimento de vocês, as tribulações, mas eles eram um povo rico, rico de conhecimento de Deus, rico em sabedoria, em amor, cheios do fruto do Espírito. Isso é a verdadeira riqueza. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Muitos blasfemavam, talvez zombavam deles, mas o Senhor diz, mas eles são a sinagoga de Satanás. Não temam as coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Meu Deus, aquela igreja era pobre, passava tribulações, e agora o Senhor estava dizendo que alguns deles seriam lançados na prisão. Meu Deus, por que isso, meu Pai? Por que eles seriam lançados na prisão? Sabe o que significa isso? Amor. O amor de Deus para com aquela igreja. Alguns ajustes talvez ainda precisavam ser feitos. Um outro detalhe, nós não podemos esquecer que lá na prisão, onde eles seriam lançados, haviam ali os carcereiros e Deus os amava. Quando Paulo foi preso, havia um propósito. E eu creio que o primeiro era o amor de Deus para com a casa de César, para com aqueles carcereiros que chegaram a uma conclusão. Temos visto claramente que este homem, Paulo, está aqui por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, as minhas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. Qual é o propósito da nossa vida? Queremos viver para quê? Para cumprir os nossos desejos, nossas vontades, ou para de alguma forma contribuir para o avanço da causa de Cristo, do Evangelho? Estamos dispostos realmente a sermos usados por Deus? Eu não gosto de usar esse termo, ser usados por Deus, porque
O Senhor disse que muitos chegarão diante dele naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, operamos maravilhas. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Para mim, esses são aqueles que só querem ser usados por Deus. Somente ser usados por Deus, mas não quiseram ter um relacionamento com Deus. Tanto é que Jesus disse: eu não os conheço, eu não tenho intimidade com vocês. Vocês não quiseram intimidade comigo, vocês quiseram ser usados. Vocês quiseram pregar e pregaram. Vocês queriam expulsar demônios e eu permiti, vocês expulsaram, operaram milagres em meu nome. Mas vocês só queriam trabalhar para mim. Não queriam ter intimidade, não deixaram eu transformar a vida de vocês, e eles foram chamados de ímpios, né? Aqueles que praticam a impiedade e a iniquidade. Então, o que nós realmente queremos? Ser ricos aos olhos do mundo ou sermos ricos aos olhos de Deus? Queremos ser reconhecidos por Deus ou sermos reconhecidos pelo mundo? Do que adianta o dinheiro nesse momento? A pessoa tem o dinheiro, mas não tem vacina. Quantas pessoas gastariam talvez milhões por um remédio, por uma vacina que pudesse salvar o seu parente querido? Quantos? Não valeu nada, não tem vacina. Mas nós temos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Muitas coisas acontecem para que nós enxerguemos a realidade. Não adianta nos apoiarmos em coisas, pessoas, dinheiro, porque vai chegar um momento que nada poderá nos ajudar. Eu não estou querendo te colocar medo. Isso tudo está profetizado. Jesus disse: no mundo tereis aflições, só que nós não temos noção do que é aflição. Algumas pessoas já enfrentaram fome, algumas pessoas já enfrentaram enfermidades, já chegaram à beira da morte. Elas têm uma noção um pouco maior, talvez, do que nós. Eu nunca passei por essas situações, mas a maioria de nós não sabemos o que é aflição. Jesus falou: nos últimos dias haveriam guerras, terremotos, pragas, pestes, mas nós não temos ideia. E por não termos uma noção disso, nós não estamos nos preparando para esses dias. Como nos dias de Noé, as pessoas não estavam preparadas para deixar a sua rotina e entrar em uma arca e viverem ali enclausurados, não se sabia por quanto tempo. Aquilo era um absurdo. Eles estavam preparados apenas para cumprir seus propósitos, seus planos, realizar seus sonhos. Talvez os pregadores da época apenas diziam: Deus tem propósito na sua vida, vocês vão vencer, vocês são amados, são queridos, né? Nós vemos o que nos dias de hoje? Estamos sendo preparados para sofrer por amor a Cristo, para enfrentarmos as lutas, ou estamos sendo preparados para tomar posse das promessas, para conquistar posições neste mundo? Alguns de vocês serão lançados na prisão. Será que sou eu? Será que é você? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Vocês já ouviram falar do chamado boi de piranha? Em alguns lugares lá no Pantanal, quando vão atravessar o gado de um lado para o outro, de uma margem para a outra do rio, eles precisam escolher um boi para ser jogado às piranhas. Enquanto aquele boi é devorado, os outros atravessam para o outro lado da margem.
Agora é a hora da igreja. Quem será o boi? Quem irá se oferecer? Quem dirá, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Eu, assim como o Senhor, quero dar a minha vida pelo meu próximo. Senhor, mas nós seremos lançados na prisão. Por quê, Senhor? O Senhor Jesus poderia responder, porque eu amo aqueles que estão lá. Eles precisam ouvir aquilo que vocês sabem. É por isso que eu vou enviá-los. A Bíblia não está dizendo isso, sou eu que estou dizendo. Mas um dos motivos de nós estarmos onde estamos é para anunciar o amor de Jesus. Onde você trabalha, onde você estuda, em todo lugar. Temos que anunciar o nosso propósito. O propósito de Deus para nós é revelarmos Cristo para este mundo, as pessoas. E o Senhor ama a todos. Muitas vezes o nosso egoísmo não nos permite enxergar essas coisas. Porque nós queremos a vitória, nós queremos a bênção. E nos equivocamos achando que tudo vai dar certo. Nos equivocamos quando achamos que Deus, Ele tem um compromisso em nos honrar a todo momento, sabe? Isso é um equívoco, isso é uma mentira, não é verdade. Ah, vocês foram presos. Onde há honra nisso? Não tem honra em ser preso, tem propósito. Você quer ser honrado ou você quer cumprir o propósito de Deus? Vão zombar de nós. Paulo, mas cadê o teu Deus? Ele não te livrou da prisão, que isso? Paulo, você está debaixo de maldição. Acho que você já passou pelo culto da vitória, você já foi no culto da libertação. Você deve estar muito carregado, né? Você deve estar em pecado, Paulo. Se arrependa, para que Deus te tire daí. Quando na verdade era propósito de Deus que Paulo estivesse ali. E o evangelho estava avançando. Irmãos, não se engane. A igreja não está diminuindo. Ela está crescendo nesse momento. Os templos não estão vazios. Os templos estão cheios. Sabe por quê? Porque a casa de Deus é você. Você é o templo do Espírito Santo. E olha, os templos estão clamando, estão orando e estão sendo cheios do Espírito Santo. A casa de Deus está se enchendo, a casa é você. A igreja está crescendo. Sabe por quê? Porque a igreja já existente está manifestando amor, está estendendo as mãos. A igreja existente, que sou eu e você, não está reclamando, não está murmurando, não está dizendo, por que, meu Deus? Eu não admito isso, meu Deus. Não. A igreja, os filhos de Deus estão adorando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos adorando. Em tudo há um propósito. Aqueles que estão orando continuamente, eles estão firmes. Agora é hora de nós olharmos para versículos como orai sem cessar. Quantas pessoas, até mesmo crentes, dizem, para quê? Não preciso orar tanto. Imagina. Será que não? Você acha que alguma coisa foi escrita na Bíblia em vão? Você acha que o Espírito Santo estava perdendo seu tempo quando nos escreveu essas coisas? Estava ocupando linhas preciosas da Bíblia com algo que não tem valor? Orar sem cessar. Orar em todo tempo. Em todo tempo. Fortalecei-vos no Senhor.
Não são exageros, são necessidades daqueles que querem fazer a diferença nos últimos dias, daqueles que querem preservar a sua fé e poderem dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos ser igreja. Agora é a hora de demonstrar o verdadeiro Cristo que habita em nós. Não tenha medo do que há de por vir, está por vir. Não vamos colocar nossos planos em primeiro lugar. Vamos buscar a vontade do Senhor. Eu imagino aquela igreja de Esmirna após aquela provação. Uma igreja forte, uma igreja humilde. Muitas vezes nos falta humildade porque nós só queremos vencer. Nós só queremos a bênção, o bem-estar pessoal. E se alguma coisa dá errado em nossas vidas, temos vergonha até de falar, porque alguém pode dizer: nossa, ele está com a fé muito fraca. Eu acho que ele não tem mais a unção do Espírito porque deu errado, né? Deu errado, ele não alcançou, ele não venceu. Mas não é isso. Nós temos que dar valor para aquilo que o Senhor valoriza. Irmãos, nosso espírito, ele só quer uma coisa: Jesus. Quando nós ouvimos o barulho de uma Ferrari passando na rua, é quase impossível, principalmente para os homens, não olhar. O barulho do motor, ele nos atrai. Mas quem foi atraído, na verdade, foi a nossa carne, não foi o nosso espírito. Nosso espírito não está nem aí para o ronco do motor de uma Ferrari, para as belezas deste mundo. O nosso espírito, quando nós passamos em frente a uma churrascaria e você sente o cheiro da carne, a carne se manifesta, né? A boca fica aguada. Mas sabe, o nosso espírito não sente absolutamente nada. O nosso espírito, ele só sente um cheiro. O cheiro do perfume de Cristo, aleluia. O cheiro do perfume do amado. É isso. Então viver no Espírito, irmãos, é viver satisfeito, porque o nosso Espírito já tem tudo.